2023, 40 anos depois, a gente tentando provar na sociedade que a opção sexual não define caráter de ninguém, que a opção sexual nada mais é do que um desejo sexual que qualquer um pode ter, por A, por B, enfim, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ainda, me diga que não, mas ainda tem esse preconceito, Josan? Se eu te falar que infelizmente sim. Sério? Infelizmente sim. A gente teve uma evolução medicamentosa, a gente teve uma evolução muito boa em relação à terapêutica, ao tratamento desses pacientes, mas o estigma, né, o combate ao estigma ainda não avançou, digamos assim. Não é à toa que o Brasil, né, é onde se mais mata a população LGBTQIAPN+. Então, assim, inclusive, só o fato de falar LGBTQI, que é um preconceito que estão criando também. Por que tem que ter essa sigla enorme, não sei o quê? Então, a gente já identifica que o estigma ainda continua, infelizmente. Ainda associam que ter AIDS é quem é gay, quem é homossexual. E já os nossos dados epidemiológicos queria falar sobre isso. Que não. Pois é, porque assim, eu não sei se ainda continua, mas sempre leio muito sobre isso, né, sobre todos os assuntos, afinal é uma questão profissional. Uhum. E o que a gente percebe que não só aqui no Acre, mas no Brasil, no mundo, a doença tem crescido vamos dizer, o homem perfeito do lar, aquele homem hétero, casado, que é por aí esses dados também aqui no Acre? É por aí. A gente vê uma margem crescente em relação ao HIV na população heterossexual cis, que a gente fala, né? Que é o heterotop, é aquele homem que é casado com uma mulher, tem toda uma família. Mas a gente vê que esse aumento, né, não está mais só na comunidade na orientação sexual homossexual. E sim também está aumentando em relação aos heterossexuais o agravo do HIV. Está aumentando essa curva aí, essa transmissibilidade, digamos. Eu acho que justamente se dá pelo fato, Bardola, também, o que acontece? A mulher, né, ela tem isso de confiar muito no seu marido, né? E aí eu trago até uma pergunta para vocês aqui, por exemplo, para quem é casado, né? Você já sabe o status sorológico, você sabe pelo menos se o seu marido, se o seu parceiro, se a sua esposa, se o seu esposo, como que está o status sorológico que a gente fala em relação aos testes rápidos, se ele fez o teste rápido para hepatite B, se ele fez o teste rápido para hepatite C, para sífilis, que também a sífilis, infelizmente, está tendo um boom em relação à explosão no número de casos, e o HIV. Então, assim, se a gente fosse fazer uma pergunta num público, né, a gente ia ver que ou duas pessoas levantar a mão e ia falar, não, eu sei o status sorológico do meu parceiro ou da minha parceira. A grande maioria não sabe. E a mulher, né, ela acaba confiando demais nesse sentido. Eu confio no meu marido 100%, mas aí nesse 100%, às vezes ele pode estar tendo uma relação extraconjugal sem o uso de métodos preventivos. O fato aqui não a gente não está aqui falando se pode ou não pode, a vida de cada um, né? Cada um pode ter, enfim, as relações que quiser, mas o fato é usar os métodos preventivos, né? Que hoje a gente tem tudo na rede. Pois é, tem distribuição de preservativo, eu não sei se tem dados sobre isso, ou se eu estou aqui divagando fora de órbita, mas a impressão que dá é que o uso de preservativo diminuiu muito. Eu não sei se isso é uma verdade, se vocês, enquanto... É uma triste verdade. Porque é o seguinte, e aí eu acho que essa triste verdade é provocada por uma questão bacana, vamos dizer assim, que foi o avanço na medicina. Sim. Porque o problema, né, quando digo problema de não usar preservativo, é porque teve AIDS, se perguntar, vai morrer até quando? Era a sentença de morte, né? A sentença de morte, e ainda a pessoa era isolada, né? Porque o preconceito era muito grande, ninguém chegava... Ninguém hoje, que a gente sabe que pode dar um aperto de mão, um abraço em alguém com AIDS. Não se fazia isso há 40 anos atrás. A pessoa ia morrer, se não morresse das complicações, né? Porque, na verdade, depois você explica, acho que ninguém morre de AIDS, né? Ela destrói o sistema imunológico e uma gripe acaba te matando, né? Isso mesmo. Então, assim, se a pessoa não morresse das complicações da AIDS, ia morrer de depressão, porque ia ficar isolada, né? A própria família. Sim. E era uma questão de falta muito de informação.